Boa noite, Felipe, tudo bem? Li o livro A Cidade dos Sete Planetas, de Noel Aiton, sobre seres que ajudam a humanidade numa cidade intraterrena na Serra do Roncador. Você já ouviu sobre? Faz sentido? Olha, eu já ouvi muita coisa sobre a Serra do Roncador, tá? Principalmente nos anos 80, tá? Antes de conhecer nosso presidente Urandir, Dáquila, os parceiros, Projeto Portal, já se falava muito, a Sociedade Eubiose fala muito da Serra do Roncador, tem muitas linhas mitológicas que falam da Serra do Roncador, não é? De cidades intraterrenas, tem muita coisa interessante, tá? Agora, o que a gente tem informação dos nossos parceiros? Que eu posso falar abertamente aqui. E os nossos parceiros, isso não é novidade, isso aí já é dito desde o começo, desde o início, lá atrás, do Projeto Portal. Né? O nosso presidente, Urandir, sempre falava das 7 cidades. E existem 7 cidades. Eu diria, para tirar um pouco essa roupagem mística, não é? Eu diria até que são 7 bases, porque tem nego que fala os reinos, as cidades intraterrenas, aí vem com aquela roupagem mística, não é, de mitologias, para explicar determinadas coisas que, ao certo, ninguém meio que sabe, não é? Por que que nós temos um pouquinho mais de informação? Porque nossos parceiros nos falaram, nos relataram, inclusive temos uma outra pessoa que quase chegou na porta, tá? No caso, Casalque, que está embaixo da fazenda de Dáquila. Não é uma cidade, vamos dizer assim, vamos botar assim, uma base. Foi uma base construída pelos nossos parceiros das 49 raças. Mas aí o que acontece? Muita gente fala, os intraterrenos, inclusive o pessoal que, de repente, lembra de como eram descritas certas raças no início do Projeto Portal, vai lembrar. Os intraterrenos, por exemplo, o Bilu, o Idibel, e seus irmãos, vamos botar assim, Quaquá, o Tato, o Ítalo, o Tilo, são os apelidos, não são seus nomes. Só sabemos o nome original do Idibel porque ele falou. Né? O que acontece? Antigamente, mais de 20 anos atrás, o pessoal se referia a eles como os intras. Tá? São os intras. Isso no início do Projeto Portal. São os intras, os intras, os intras. Então, muita gente tem a impressão, são seres intraterrenos. Quando você fala que são seres intraterrenos, isso pressupõe o quê? Que são seres autóctonas, ou seja, originários do dentro da Terra nossa, que não tem nada a ver. Não corresponde à realidade isso. Não é isso. Inclusive, esse termo intraterreno, na minha humilde opinião, gente, opinião minha, assim, foi meio que assim, podia trazer confusão justamente por causa disso. Quando nós falávamos sobre os intras, estávamos falando sobre a raça Laquim. A raça Laquim é a raça do Bilu, do Idibel, tá? Que é uma das 49 raças, pertence ao grupo das 49 raças, seres dimensionais, transmutados. Tá? Então, por que se falava intraterreno? Porque os laquins, eles têm uma tecnologia avançadíssima para construções subterrâneas. Então, os laquins foram encarregados de construírem essas bases subterrâneas, que somam 7. Sabemos de uma, com certeza, chamada por eles de Casalque. Não é o nome que a gente deu. Foram os seres que falaram. Aqui é Casalque, uma base chamada Casalque. Aí falam numa cidade intraterrena. É uma base construída pelos Laquins, uma das raças
das 49 raças, com inúmeras funções, que eu não vou falar aqui abertamente. Tem várias funções, tá? Mas é uma coisa que, por enquanto, interessa ao grupo, tá? Por enquanto. De novo, pessoal, tudo que concerne as 49 raças, à medida que a gente for avançando, a gente vai falando tudo, mas obviamente, por razões estratégicas e tal, a gente não fala tudo, né? Óbvio. E também é bom reiterar isso, a gente não sabe de tudo. Não temos todas as respostas, né? Então, aquele negócio. Sabemos que é uma base construída pela raça Laquim, casal, que existem mais 6. Não sabemos aonde. A localização precisa, eu pelo menos não sei. Não me lembro dos seres falando onde eram, não me lembro do nosso presidente Urandir ter falado onde se localizavam essas cidades. Só casal que é embaixo da fazenda de Dáquila, nossa sede mundial. Então, o que acontece? Essa razão de intraterreno, era por causa disso, porque a tecnologia deles é superior, é uma super desenvolvida para construir bases embaixo da terra. Por isso que eram chamados de intra, mas não quer dizer que eram seres advindos dos mundos interiores da Terra, vamos botar assim. Não tem nada a ver. São seres transmutados que vêm de outra dimensão, tá? Extradimensionais. Isso confundia muito com muita gente que vinha dessas linhas, ou ligadas à eubiose. Também eu acho que o Trigueirinho falava muito dos seres intraterrenos de uma maneira meio mística, meio coisa. Então confundia, as pessoas estavam achando que esses eram os seres intraterrenos, as cidades no Roncador, na Serra do Roncador e tal. Então tem toda aí uma mitologia, entre aspas, tem fundo de verdade, só que não é bem assim como o pessoal está falando. E é uma realidade um pouco mais complexa. Tem a ver isso muito com Ratanabá também, gente. Porque, de novo, o nosso presidente Urandir deixou muito claro, Ratanabá não é só a cidade que está soterrada, né? Os inúmeros dilúvios e tal, lama, né? Mudanças todas, soterrou muito da cidade. Tem uma parte um pouquinho, determinadas partes, vamos botar assim, mais acessíveis, mas também existe a parte toda, vamos botar assim, subterrânea, não só da cidade, como dos túneis, de inúmeras situações. Gente, a riqueza subterrânea é muito grande, tá? Desses túneis conectados por tecnologias ultravelozes que nos fazem ir a determinados pontos, não é? De maneira rapidíssima. Quando eu digo pontos da Terra, hein? Por exemplo, daqui para a Turquia, tu vai rapidinho, em minutos, com essa tecnologia de transporte que existe. Isso foram os Laquins, entre outros, tá? Porque os Muril também construíram muita coisa antes dos Laquins, tá? Eu lembro, eu não vou dizer que está 100% correto, gente. Mas o que eu me lembro do nosso presidente Urandir falar sobre casal que, se eu não me engano, foi construído 200 milhões de anos atrás pelos Laquins. Olha só. Por isso, as datas, gente, da nossa ciência acadêmica, da nossa história, está totalmente fora, infelizmente. Está muito fora. E quando a gente fala nesses números, as pessoas ficam horrorizadas. Impossível, não sei quem. Tanto é que os Murios desceram aqui 450 milhões de anos atrás. E é quando construíram Ratanabá, os caminhos do Piabiru pelo mundo inteiro, a coisa toda. Ou seja, a coisa é muito mais antiga, gente.